Olá, igreja. Olá a todos. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Amós, Amós 6 mais especificamente. Amós 6 e o Brasil, como eles se relacionam. Nós temos a ajuda de Hernandes Dias Lopes e o nosso texto é Amós 6, de 1 a 14. Mas antes de falar do nosso texto, você sabia que Amós tem muito a nos ensinar e é muito atual? A gente tem muita lição a aprender com o livro profético de Amós na Bíblia. É como Miqueias, que está no ar aí recentemente, foi o último vídeo. A nação que se deixa levar pela soberba, pela injustiça, ela é arruinada. É uma questão de tempo para o Senhor julgá-la. Mas quem foi Amós? Vamos recordar. Amós foi um profeta menor, que viveu por volta de 750 a.C. Viveu mais ou menos na mesma época que Miqueias. E foi enviado por Deus para alertar Israel sobre seus pecados, como a idolatria, a injustiça e a falsa religião. Ele profetizou a destruição do reino de Israel por causa do pecado. Amós era um condutor de bois, pastor de ovelhas, e também colhia sicômoros. Sicômoro é uma árvore com frutos semelhantes a figos. Ele era da cidade de Tecoa, que ficava ao sul de Jerusalém. Amós não recebeu educação para ser profeta, nem se considerava um profeta, mas Deus o chamou para profetizar e lhe deu visões. Isso está em Amós 7, 14 e 15. A mensagem central do livro de Amós é: Deus exige justiça e quer um coração sincero, não só rituais e religiosidade. Mesmo sendo de Judá, no sul, ele foi chamado por Deus para profetizar no reino de Israel, no norte, durante um tempo de paz e prosperidade econômica. Apesar disso, o povo de Israel vivia longe de Deus, cometendo muitas injustiças e sendo hipócrita na sua fé. O principal propósito do livro de Amós é denunciar o pecado do povo, especialmente dos líderes e ricos que exploravam os pobres, praticavam corrupção e eram religiosos apenas de aparência. Deus valoriza a justiça social, Deus valoriza a honestidade, o cuidado com o próximo e a verdadeira fé. Quando Amós começou o seu ministério, o rei de Judá era Uzias, ou Azarias, e o rei de Israel era Jeroboão II. Jeroboão teve sucesso militar e Israel teve um tempo de paz. O reinado de Uzias, ou Azarias, no sul, também foi bastante pacífico. Vamos ler agora o texto, abra sua Bíblia, e vamos ler Amós 6, versículos de 1 a 14. Ele está próximo a Daniel. Amós 6, de 1 a 14. Ai dos que andam à vontade em Sião e dos que vivem sem receio no monte de Samaria, homens notáveis da principal das nações, aos quais vem a casa de Israel. Passai a Calné e vede, e dali ide a grande Amate, depois descei a Gate dos filisteus. Sois melhores que estes reinos? Ou será maior o seu território do que o vosso território? Vós que imaginais estar longe o dia mau, e fazeis chegar o trono da violência, que dormis em camas de marfim, e vos espreguiçais sobre o vosso leito, e comeis os cordeiros do rebanho e os bezerros do cevadouro. Que cantais à toa ao som da lira, e inventais, como Davi, instrumentos músicos para vós mesmos. Que bebeis vinho em taças, e vos ungis com mais excelente óleo, mas não vos afligis com a ruína de José. Portanto, agora ireis em cativeiro, entre os primeiros que forem levados cativos, e cessarão as pândegas, as festas, dos espreguiçadores. Jurou o Senhor Deus por si mesmo, o Senhor Deus dos exércitos, e disse: abomino a soberba de Jacó, e odeio os seus castelos, e abandonarei a cidade e tudo o que nela há. Se numa casa ficarem 10 homens, também esses morrerão. Se, porém, um parente chegado, o qual os há de queimar, toma os cadáveres para os levar fora da casa e diz ao que estiver no seu mais interior: haverá outro contigo? E este responder: não há. Então lhe dirá: cala-te, não menciones o nome do Senhor. Pois eis que o Senhor ordena,
e será destroçada em ruínas a casa grande e a pequena, feita em pedaços. Poderão correr cavalos na rocha e lavrá-la com bois? No entanto, haveis tornado o juízo em veneno, e o fruto da justiça em alosna. Vós vos alegrais com Lodebar e dizeis: não é assim que por nossas próprias forças nos apoderamos de Carnaim? Pois eis que levantarei sobre vós, ó casa de Israel, uma nação, diz o Senhor Deus dos exércitos, a qual vos oprimirá, desde a entrada de Amate até o ribeiro de Arabá. Então nós vemos que esse texto é um texto pesado, né, de uma nação que estava mergulhada no pecado. Israel, com as suas 10 tribos no norte, cuja capital era Samaria, se corrompeu nos seus 209 anos de existência, desde 931 até 722 a.C. Passaram nesse período 19 reis. 19 reis governaram nesse período. E sempre foi repetido: andou nos caminhos de Jeroboão, que foi o primeiro rei. Jeroboão levou a nação inteira à idolatria, a adorar bezerros de ouro, a adorar Baal. O povo se corrompeu por completo, inclusive na moral. Se a teologia é errada, sempre vai haver uma ética errada. Deus vai exercer seu juízo sobre a nação de Israel. Então vamos analisar aqui, versículo por versículo desse texto. Antes, vamos ver aqui sobre o juízo de Israel, Amós 5, 27. Diz lá: por isso vos desterrarei para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Amós 6:7. Portanto agora ireis em cativeiro, entre os primeiros que forem levados cativos, e cessarão as pândegas, as festas dos espreguiçadores. Amós 6:14. Pois eis que levantarei sobre vós, ó casa de Israel, uma nação, diz o Senhor Deus dos exércitos, a qual vos oprimirá desde a entrada de Amate até o ribeiro de Arabá. Então, aqui dizendo sobre o juízo que Deus faria sobre a nação de Israel. Deus livra sim o povo, mas também o disciplina. Israel caiu nas mãos do Império Assírio, porque Deus os entregou. Em Daniel 1:1, mais tarde acontece o mesmo com Jerusalém, ao sul, sendo entregue nas mãos de Nabucodonosor. Daniel 1:1, capítulo 1, versículo 1 diz: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou, e depois a tomou. Deus pune a rebeldia e a desobediência. Então vamos estudar versículo por versículo esse texto de Amós 6, de 1 a 14. Em Amós 6, nos 3 primeiros versículos, de 1 a 3, nós temos uma liderança acomodada no pecado. Eles viviam despreocupados, com autoconfiança, pensavam que nenhum mal os iria acometer. Diz lá: ai dos que andam à vontade em Sião, e dos que vivem sem receio no monte de Samaria, em Israel, homens notáveis da principal das nações, aos quais vem a casa de Israel. Passai a Caoné e vede, e dali ide a grande Amate, depois descei a Gate dos filisteus. Sois melhores que estes reinos? Ou será maior o seu território do que o vosso território? Vós que imaginais estar longe de Amal e fazeis chegar o trono da violência. Então, tanto Samaria no norte quanto Jerusalém no sul foram construídas sobre montes, são locais elevados, protegidos pela geografia, amuralhadas para se proteger dos inimigos. Então, o único meio de tomar essas cidades seria cercá-las e construir rampas para chegar nessas cidades. Samaria ficou 3 anos cercada pelo Império Assírio, caso semelhante a Massada, quando os judeus foram cercados pelos romanos. Os últimos judeus foram cercados pelos romanos e pereceram. Então a confiança não estava em Deus, mas sim em sua posição geográfica estratégica. Em 2 Reis 17, 5 a 6a, fala ali da confiança deles. Diz lá: porque o rei da Assíria passou por toda a terra, subiu a Samaria, no norte, e a sitiou por 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria,
e transportou a Israel para a Síria. Então, foi sitiada por 3 anos. Em Amós 6, no versículo 1, eles estavam confiantes na sua posição social, era um pessoal poderoso, tinham dinheiro, tinham luxo. Ai dos que andam à vontade em Sião, e dos que vivem sem receio no monte de Samaria, homens notáveis da principal das nações, aos quais vem a casa de Israel, homens notáveis, poderosos, com dinheiro. No versículo 2 de Amós 6, confiavam em seus predicados morais, se achavam melhores que os outros. Aqueles povos caíram, nós não vamos cair. Tinham presunção, ninguém vai nos abalar. Diz lá, passai ao Calné e vede, e dali ide a grande Ramate, depois descei a Gate dos filisteus. Sois melhores que estes reinos? Ou será maior o seu território do que o vosso território? Ainda no versículo 2, eles tinham confiança nas conquistas políticas. Essas regiões haviam sido conquistadas. Amós viveu no período mais importante, mais próspero do Reino do Norte, no Reino de Israel, sob o governo de Jeroboão II, com paz e prosperidade. Jeroboão II pertence à dinastia de Jeú. A dinastia de Jeú foi levantada por Deus para destruir a dinastia de Acabe. Acabe implantou a idolatria, o culto a Baal em Israel à força. Jeroboão II é o terceiro da família de Jeú. Jeroboão II governou por 41 anos em Samaria, com paz nas fronteiras. A Síria teve medo da Assíria e não invadiu Israel. Israel estava em paz. Houve muita prosperidade interna. As fronteiras eram quase as mesmas da época de Davi e Salomão. Essa paz levou a uma confiança exagerada. No versículo 3 de Amós 6, estavam confiantes em seu auto-engano. Diz lá, vós que imaginais estar longe o dia mau e fazeis chegar o trono da violência. Então, uma lição espiritual. Nunca estaremos tão vulneráveis como quando pensamos estar seguros demais. Nunca estaremos tão vulneráveis como quando pensamos estar seguros demais. Isso vale para todos os dias atuais também. Eles estavam embriagados pelo sucesso, não viam a chegada do juízo de Deus. Quando morreu Jeroboão II, reinou Zacarias, o quarto da linhagem de Jeú. Zacarias foi assassinado pouco depois. Salum, que matou Zacarias, assumiu o poder e também foi assassinado. Menahem assassinou Salum, assumiu o poder, reinou 10 anos, deixou o trono para o seu filho Pecaías. Pecaías foi assassinado por Peca, que assumiu o poder e foi assassinado por Oséias. Então, depois de Jeroboão II, em um período de paz e prosperidade, só houve conspiração, traição, assassinato e derramamento de sangue. Então, a presunção é um grande problema. Quando a pessoa acha que nada pode atingi-la, aí sim que vem as desgraças. Amós 9:10. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem, o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Então, vocês viram que vários dos reis aí morreram à espada, foram assassinados. Ainda em Amós 6, versículo 3, a nação de Israel achava que estava segura. Vamos pecar. Era a corrupção pela degradação moral. Israel caiu nas mãos do Império Assírio porque estava degradada, apodrecida por dentro. O Império Romano, de maneira semelhante, só caiu nas mãos dos povos bárbaros porque também estava degradado por dentro. Nenhuma nação é forte se ela está corrompida internamente. Alguma correlação com o nosso país? Nenhuma nação é forte se ela está corrompida internamente. Se os valores morais e espirituais de uma nação são destruídos, não se pode achar que essa nação está segura. Destruir a família, os valores judaico-cristãos, a presença da falsa religiosidade, tudo isso destrói as bases de uma nação.
Amós 6, versículo 3, parte B, a violência humana. Na nossa atualidade, temos 3 poderes que deveriam ser independentes: o executivo, o legislativo e o judiciário. O judiciário deve respeitar a Constituição e as leis do país e dar segurança jurídica. Se o Poder Judiciário perder esse referencial, a nação vai ficar à deriva, vai ficar desprotegida. Em Israel, Amós 2:6, assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4 não sustarei o castigo, porque os juízos vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Então, se o judiciário começa a ser injusto, a nação vai passar a sofrer. Se os juízes vendem o justo por dinheiro, quem compra? Quem compra? Quem compra são os poderosos, os que vão oprimir os pobres. A justiça passa a ter lado e mantém um sistema de opressão. Aí sim surge a violência. Amós 4:1 diz: ouvi esta palavra, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria. Oprimis os pobres, esmagas os necessitados, e dizeis a vosso marido: dá cá e bebamos. Então as mulheres estão esmagando os pobres e dizendo para os seus maridos: tome o máximo que você puder, vamos aproveitar, queremos beber, queremos ter uma vida de regalos, nababesca, curtir a vida. As cortes corrompidas entram nas famílias e as famílias ficam também corrompidas. Amós 8, versículos de 4-6 nos diz: ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado e destruís os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais? E o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa. O efa era uma medida de 20 litros, e aumentando o ciclo, que era uma medida de 12 gramas, procedendo dolosamente com balanças enganadoras, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias, e vendermos o refúgio do trigo. Então não é o desenvolvimento e o bem-estar das pessoas que estavam precisando ser aprimorados, mas sim o roubo das pessoas. O roubo tem sido cada vez mais aprimorado no nosso país. Amós 6, versículo 4, fala sobre o luxo excessivo, que dormis em camas de marfim, e vos espreguiçais sobre o vosso leito, e comeis os cordeiros do rebanho, os bezerros do cevadouro. Então o problema não é ser rico, o problema não é a riqueza, mas sim a ostentação. E pior que a ostentação é a riqueza mal adquirida, desonesta. É a combinação da ostentação com a corrupção. Não deveria ostentar, sim, mas o que ganha é fruto do seu trabalho, é um ganho honesto, tudo bem. Agora, se a violência, se a injustiça, essa riqueza é às custas dos pobres e oprimidos, aí não. Em Amós 6, versículo 4, parte B, a preguiça extravagante. Dormiam em camas de marfim e se espreguiçavam. Então, para que trabalho? Para que preocupação? Para que trabalhar se eu pego o dinheiro suado dos aposentados? Estamos falando, não do Brasil, estamos falando de 700 anos antes de Cristo, 2.700 anos atrás. Mas a corrupção continua a mesma. O coração corrupto do homem é o mesmo. Se a nossa triste realidade não despertar a mínima reação em nós, é porque perdemos a mínima capacidade de sentir e ficarmos indignados. E aí estamos como anestesiados, paralisados. E esta não deve ser a nossa reação. Amós 6, no versículo 4 ainda, fala da glutonaria. E comeis os cordeiros do rebanho e os bezerros do cevadouro. Então a dieta deles era muito rica em proteínas. Os pobres lutavam para comprar o refúgio do trigo por um preço maior e um peso menor. Mas a elite comia banquetes nos restaurantes mais caros, pagando somas exorbitantes numa garrafa de vinho. Filipenses 3,19, Paulo nos diz: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia.
visto que só se preocupam com as coisas terrenas. O Deus deles é o ventre. Vivem para comer. Não comem para viver, vivem para comer. Amós 6, versículo 5, a diversão fútil, que cantais à toa ao som da lira e inventais como Davi instrumentos músicos para vós mesmos. Davi fazia instrumentos musicais, mas cantava para louvar a Deus. Já eles faziam instrumentos musicais para eles mesmos. Cantam à toa num deleite da carne. A música degradante de um país é um sinal de que a nação está à beira do abismo. Que tipo de música vemos hoje em nosso país? A música vai formatando a cabeça das pessoas. Se a música perverte os valores de uma nação, vai trazer sérias consequências para essa nação. Amós 6, versículo 6, a embriaguez, que bebeis vinho em taças, e vos ungis com o mais excelente óleo, mas não vos afligis com a ruína de José. Taças vem do árabe taçá, que remete a tigelas ou bacias, não são pequenas taças, são tigelas ou bacias. Então bebem sem moderação, em excesso. As mulheres que são as guardiãs dos valores morais da família, se elas se corrompem, não há mais volta, não há mais o que fazer. Amós 6, versículo 6, parte B, a indiferença. Não vos afligis com a ruína de José. Então não tem nada que desagrada mais a Deus do que eu querer retirar o pouco que um pobre tem para eu viver na mordomia. Isso é ser indiferente ao sofrimento alheio. Como é que uma pessoa, ou que tipo de uma pessoa, pergunto eu, como é que uma pessoa, ou que tipo de uma pessoa consegue roupar dos aposentados, dos velhinhos, comer do bom e do melhor em um restaurante caro, caríssimo, ir para casa, colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz? Respondam para mim. Eles não se afligiram com a ruína de José. Aqui eles não se importam com os necessitados. Amós 6, versículo 7, consequência. Portanto, agora ireis em cativeiro, entre os primeiros que forem levados cativos, e cessarão as pândegas, as festas dos espreguiçadores. Então, o que o homem semeia, ele colhe. Pode demorar, mas vai colher. Causa e consequência. Nossos políticos, nossa corte, nosso executivo, nossa elite poderia ler muito bem o livro de Amós. Ele é muito atual. Amós 6, versículo 8, parte A, o julgamento de Deus. Jurou o Senhor Deus por si mesmo, o Senhor Deus dos exércitos. Deus jura por si mesmo porque não tem ninguém acima dele. Quando isso acontece, a sentença é sem volta, é irrevogável. Ele decreta que a nação de Israel seja levada cativa. Deus alertou o povo através de muitos profetas, mas o povo não se importou. E chega uma hora que Deus diz, basta, chega. Amós 6, versículo 8, parte B, mostra a repulsa de Deus, abomino, odeio. Diz lá, e disse, abomino a soberba de Jacó e odeio os seus castelos. Deus abomina a soberba. Nada vai me acontecer, isso é soberba. Deus odeia os castelos que são construídos com sangue de inocentes. Tudo é fruto do trabalho não honesto, mas da violência, da corrupção. Ainda no versículo 8, e abandonarei a cidade e tudo o que nela há. Abandonarei a cidade, a nação, o país. A maior ameaça não é a presença do diabo, não é a presença de Satanás. O maior perigo é a ausência de Deus para uma pessoa, para uma família, para a igreja, para uma nação. A ruína está quando Deus entrega o povo à sua própria sorte. Amós 6, versículos de 9 a 10. Se numa casa ficarem 10 homens, também esses morrerão. Se, porém, um parente chegado, o qual os há de queimar, toma os cadáveres para os levar fora da casa, e diz ao que estiver no seu mais interior, haverá outro contigo? E este responder, não há. Então lhe dirá, cala-te, não menciones o nome do Senhor. Então o massacre que a Síria inflige a Samaria, ou vai infligir a Samaria, será tanto que não vai permitir que os mortos sejam sepultados e enterrados, não vai dar tempo. O juízo é impressionante. Amós 6, versículo 11,
Pois eis que o Senhor ordena e será destroçada em ruínas a casa grande e a pequena feita em pedaços. É a destruição ordenada por Deus. Houve o cativeiro na Assíria. Outros povos conquistados foram realocados para Samaria nessa época. Aí houve uma mistura de povos. Aí foi formado o povo samaritano. Por mais de 700 anos, o povo de Samaria, os samaritanos, tornaram-se inimigos do povo de Israel por causa dessa mistura. E essa crise só foi superada com Jesus Cristo. Amós 6, versículo 12, parte A. A impossibilidade. Diz lá, poderão correr cavalos na rocha e lavrá-la com bois? Cavalos não podem correr nas rochas, não conseguem. Cabritos sim, mas cavalos não. Bois também não podem arar uma rocha. O cavalo era o principal instrumento de guerra na época. Assim também Israel não terá livramento. Assim como o cavalo não pode andar sobre uma rocha, um boi não pode arar uma rocha, Israel também não terá livramento. É impossível Israel ficar sem julgamento. Amós 6, versículo 12, parte B, a inversão. No entanto, haveis tornado o juiz em veneno e o fruto da justiça em alosna. A alosna é uma planta que simboliza amargura, aflição, remorso, sofrimento, amargura. Essa liderança, essa elite, tornou a vida do povo um inferno. A losna é amarga, é intragável. A justiça tornou-se uma coisa demais de amarga. Os pobres estavam muito oprimidos pelos poderosos. É lamentável quando perdemos a confiança, a esperança na justiça. O povo só pode gemer e sofrer. Amós 6, versículo 13, a soberba. Vós vos alegrais com Lodebar e dizeis, não é assim que por nossas próprias forças nos apoderamos de Carnaim? Lodebar se refere a lugares secos, do hebraico Lodebar, sem pastagem ou terra de esquecimento. E Carnaim significa poder imaginário. Achavam que tinham conquistado tudo com as suas próprias forças, sua própria capacidade, sem o auxílio de Deus. Jeroboão II ficou 41 anos no poder, sem resistências externas, sem lutas externas, período que Israel se enriqueceu muito, mas a riqueza não foi distribuída de forma igualitária, com justiça, ficou acumulada nas mãos dos poderosos, sem pensar nos mais fracos, sem a proteção do judiciário. Amós 6,14, o desterro. Pois eis que levantarei sobre vós, ó casa de Israel, uma nação, diz o Senhor, Deus dos exércitos, a qual vos oprimirá, desde a entrada de Ramate até ao ribeiro de Arabá. Então é o período de Jeroboão II. A Assíria ainda não era um império expansionista, mas iria se tornar. Deus vai levantar uma nação sobre eles, a Assíria, desde Ramate no norte até ao ribeiro de Arabá no sul. Ou seja, toda a nação vai ser oprimida, toda a nação de Israel vai ser oprimida pela Assíria. Eles oprimiram seu próprio povo, Israel oprimiu seu próprio povo, o restante de José, e serão oprimidos também. Isso ocorreu no ano de 722 a.C. Como conclusão, privilégios geram responsabilidades. Né? Altruísmo é melhor que exploração. Né? Faça o bem ao invés de explorar. Soberba leva à ruína. Desobediência leva a um justo castigo. Esta lição é para todos nós, essa lição é para hoje, essa lição é para o nosso país. Espero que tenham gostado, que realmente nós possamos orar para que o nosso país seja livre da injustiça, que o nosso país seja um país que possa ser igualitário, que possa ser menos injusto para com os pobres e os necessitados, que os poderosos, que a elite veja o erro que estão cometendo, que o Senhor possa realmente praticar a sua justiça na nossa nação. Amém.